Fala, galera. Beleza, né? Quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece mais importante no dia a dia do Atlético, né? Hoje, quinta-feira, dia 29, né? Um dia triste para o futebol brasileiro, né? Até porque é o dia do falecimento, né? De Edson Arantes do Nascimento, né? O Rei Pelé. E a gente, apesar de todo, né, essa cobertura, né, que o Sport do Mundo está fazendo, né, em homenagens ao Rei Pelé, né, a gente segue aqui falando um pouquinho do Atlético, até porque tivemos movimentações importantes no mercado do Furacão, né? Essa reta final de ano, né, vem chamando muita atenção, principalmente no quesito negociações. Talvez a notícia principal que saiu do dia foi justamente sobre o zagueiro Nico Hernandes, zagueiro colombiano, né? Segundo o GE, o zagueiro que ainda tem um futuro indefinido no Furacão, né? Recebeu uma proposta, né, da equipe do New England, da MLS, a equipe dos Estados Unidos, a equipe da cidade de Boston. Sondou a situação do zagueiro para saber se o zagueiro tinha interesse em se transferir para o futebol dos Estados Unidos, mas foi uma investida que não deu certo. O zagueiro do Atlético, né, o Nico Hernandes, não se sabe se ainda qual equipe vai defender em 2023, se vai ficar no Furacão, se vai ser emprestado, mas ele não demonstrou interesse em negociar com essa equipe da MLS. Então, apesar de ainda não ser um futuro certo, não ter um caminho definido para 2023, segundo, né, o GE, o Nico Hernandes não vai para a MLS, né? Ele não vai aceitar essa investida, né? Recusou a proposta e permanece no Atlético por hora procurando um novo clube, né? O zagueiro tem contrato só até a metade do ano que vem, mas o Furacão deve provavelmente estender o seu vínculo e emprestar para alguma outra equipe. Também não está descartada a possibilidade de até mesmo ganhar mais minutos, né, no Atlético, mas para começo de conversa, né, o Nico, né, não vai para a MLS, né, então segue procurando outro clube. Outra pessoa que também tem futuro incerto é o volante Christian, né, de 21 anos. Após essa desavença de informações, né, quando o volante fez, né, seus exames médicos na equipe do Bahia, e o Grupo City optar por não permanecer, né, não seguir com a negociação, o jogador irá retornar, né, para os planos do Atlético, deve ser representado no dia 2, junto com os demais atletas, né, para a comissão técnica do Furacão, né, comandada pelo treinador Paulo Turra. Então, o jogador que iria ser negociado por cerca de 15 milhões de reais, com o desfeito né, o desfecho negativo da contratação, o Christian volta a ser a opção do elenco. Aí, se o Christian vai ser negociado em definitivo, vai ser negociado por empréstimo, vai permanecer no Atlético, ainda não se sabe, né? Sabe-se que nesse momento ele deve sim retornar ao elenco principal e o Atlético pode sim ouvir propostas, mas vai lembrar que talvez esse fator aí, né, dessa negociação não ter dado certo por ressalvas no exame médico dele, possa pegar mal com outras equipes, então talvez outras equipes possam também não fazer uma investida no jogador. Então, é, se eu fosse para dar um palpite, talvez eu acredito que o Christian pode ganhar mais minutos e permanecer no Atlético. Acredito que ele não sai. Acho que essa negociação pode acabar sendo ruim um pouco para o atleta, que ele pode perder alguns interesses de outras equipes, né? O Christian que era um cara muito concorrido antes dessa negociação com o Bahia. Cruzeiro, Vasco, Fluminense sondaram a situação do jogador, principalmente em empréstimo. O Bahia até mesmo buscou o empréstimo do jogador, mas o Atlético naquele momento queria negociar, né? Então a negociação ali acabou se indo por um caminho que o Furacão não gostou muito, e até por isso também ele resolveu não acabar nem emprestando o jogador para o Bahia. Outro jogador que pode sair também e vale a gente comentar é o atacante Jajá. Essa é uma informação que foi trazida pela jornalista Monique Vilela, que o Jajá pode ser mais um dos atletas que pode ser negociado. Na mesma linha que o Christian seria negociado. Jogadores que são jovens, têm valor de mercado, mas não estão entre os principais nomes do elenco titular do Atlético. O Furacão não quer negociar seus principais jogadores, como Davi Terans, Vitor Roque, Bento, Kelvin. Então, alguns jogadores que são jovens, têm bom valor de mercado, mas não são as principais opções nas suas posições, podem ser negociados para que a equipe tenha um bom fluxo de caixa e assim consiga recusar a proposta por outros jogadores. Então, o Jajá, que é um jogador que foi contratado com um grande potencial na base do Atlético, né, recebeu as primeiras oportunidades lá em 2020, mas não correspondeu muito no Furacão, foi emprestado por 2 oportunidades, né, pelo primeiro no CRB em 2021 e nessa temporada ele defendeu a equipe do Cruzeiro, teve bons momentos no Cruzeiro, apesar de ter ali uma lesão, ficou cerca de 3 meses afastado, mas se recuperou, né? Participou da reta final da Série B pelo Cruzeiro, está valorizado pela boa campanha do Cruzeiro, pelos bons jogos, né? Foi um atacante, né, de rápido, de muito drible, chamou a atenção do mercado. Então, com esse fator, é um jogador que talvez não tenha tantas oportunidades assim com o Paulo Turra e pode ser negociado. Mas é aquela coisa, nada concreto ainda, então justamente isso. Ele entra naquela mesma linha como talvez Guilherme Bissoli, Luan Patrick, jogadores aí que
estão retornando de empréstimo e talvez, se não se encaixar muito bem no time principal, não conseguir conquistar seus minutos, pode sim ser negociado justamente já em definitivo da vez para um novo empréstimo. Galera, lembrando que essas outras notícias você acompanha na esportesmundo.com.br/atlético. Lá você fica informado de tudo que acontece mais importante no dia a dia do Furacão. Lá você não perde nada. Tem informação sobre Nico Hernandes, já, Christian. Lá tem muita matéria bacana sobre o Atlético. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima.